Boa noite, Central. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Que bom que você está aqui. Que bom que você veio nessa noite para esse tempo tão especial na presença do Senhor. Seja muito bem-vindo quem está aqui conosco pela primeira vez. Tua presença muito nos honra. A gente está muito feliz por você estar aqui, tá bom? Que o Senhor fale com você, que o Senhor toque a sua vida, que nenhum de nós retorne, saia daqui do mesmo jeito que chegou, no nome de Jesus. Se você puder e quiser, eu insisto que você diga para algumas pessoas, antes de sentar, você diga para elas, olha, Deus tem algo especial preparado para você nesse lugar, nessa noite, e aí depois de fazer isso, você senta aí, tá bom? Mas não senta antes de dizer para algumas pessoas, diga, ó, Deus tem muita coisa especial preparada para você, dá um sorriso aí, esse sorriso bonito aí, ó, dá um sorriso para essa pessoa, tá bom? E diz para ela isso aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus. Quem crê recebe? Amém. Queridos, antes de eu entrar na mensagem, na palavra, aquilo que o Deus tem colocado no meu coração, já falamos hoje pela manhã, né, e eu quero compartilhar com você também, eu quero insistir num convite. Passou ali um recado, né? Um recado, e às vezes os recados eles são assim, eles passam, a gente às vezes nem presta muita atenção, mas eu quero dar ênfase, a pastora deu ênfase no Descubra, que vai começar amanhã, não é? Mas eu quero dar ênfase, que essa semana vai acontecer aqui, no nosso prédio, aqui o prédio da nossa igreja, né? Vai acontecer aqui a Comingá. A Comingá é a Conferência Missionária de Maringá. Ela não é da nossa igreja, ela é de Maringá, é para todas as igrejas. Então vai ter aqui, ó, tanto que estava lá, meu amigão, pastor Josimar, pastor da Batista Sião, né, meu companheiro, meu camarada de caminhada, vai estar aqui ministrando, se não me engano, acho que na quinta noite, na sexta noite vai estar aqui o pastor da IPB, eu não lembro, que mau tom, né, que coisa feia, falei o nome de um, não falei o nome do outro, porque eu não lembro o nome dele, mas vai estar aqui o pastor da IPB, da Vila Operária, vai estar ministrando aqui, né, vai estar ministrando, eu vou estar ministrando no outro momento, mas daí é só para pastores, né, então assim, vai ser pela manhã, então assim, ó, se você puder e quiser, venha participar da Comingá, que é a Conferência Missionária de Maringá. Vai ser um tempo muito especial, vai ser um tempo muito precioso. Quinta-feira e sexta-feira você é o convidado. Ah, pastor, tem a minha célula. Então, eu já dou uma palavra aqui, líder de célula, combina com a turma, vem para cá. Igual a gente está fazendo aí essa semana, se não me engano, a meninada das células dos adolescentes, eles estão combinando, eles vão lá para o cinema. Quem que assistiu o filme aí que está em cartaz? Que filmaço, o Som da Liberdade. Quem assistiu esse filme aí já? E você não assistiu ainda? Meu Deus, você não sabe o que você está perdendo. É muito forte. Sabe por que é forte? Porque é verdade, é real aquilo ali. E aí você fala, meu Deus, mexe com a gente. Eu no comecinho, eu já falei para minha amada, eu dei uma olhada assim, eu sou meio Maria Mole, assim, eu sou meio gelatina, sabe? Eu olhei para ela e falei assim, eu não vou aguentar não, eu vou sair daqui. Eu falei para ela, sabe, porque assim, aquilo foi me dando, né, meu Deus do céu. Mas eu fiquei firme lá e realmente nos desafia demais. São as realidades, são as tristes, as cruéis, as duras realidades desse mundo que nós vivemos. A Bíblia diz que o mundo jaz infelizmente, não é? Só que Jesus, ele tem uma solução para esse mundo caído, esse mundo, infelizmente, jaz no maligno. Jesus disse que eu e você, nós, a sua igreja, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Sabe, irmão, sabe por que tem tantas trevas ainda nesse mundo? Você tem noção porque existe tantas trevas no mundo ainda? Vou te contar uma coisa, só existe trevas onde há ausência de luz. Acende a luz para você ver o que acontece com as trevas. Elas desaparecem na hora, elas são dissipadas. Jesus está chamando a sua igreja, Jesus está me chamando, Jesus está chamando você para sermos realmente luz. Sermos luz, onde Deus me levar, onde Deus te levar, onde Deus nos plantar lá, irmão, vamos ser bênção, vamos ser um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento de bênção, um instrumento de vida, boca de Deus. Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para louvor e para a glória do nome dEle. Amém, povo amado? Glória a Deus. Então, essa semana aí, se você puder, eu convido você então a estar aqui participando da Comingá, Conferência Missionária de Maringá. Tá joia? Pega o santo livro aí, você vai abrir comigo no livro do Evangelho segundo Lucas. Livro do Evangelho segundo Lucas, nós vamos ler aqui uma leitura extensa, capítulo de número 15, não é? Todo o capítulo de número 15, a partir do verso 1 ao verso 32. Capítulo 15,
do verso 1 ao verso 32, é o achados e perdidos da Bíblia. Você sabia disso? Já falei isso aqui em outros momentos, né? Já ministrei sobre pelo menos uma dessas parábolas que Jesus conta aqui. E ali é um compêndio, na verdade, é uma parábola que ela é contada com 3 histórias, não é? Nós vamos ver isso no texto, o texto vai deixar isso claro para nós, né? E ali é o achados e perdidos da Bíblia, ou melhor, perdidos e achados, né? Se perdeu, mas foi achado. Glória a Deus por isso. Vamos ler o texto sagrado. Eu vou ler na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Antes da gente ler, declara comigo assim, diga assim, ó: lâmpada para os meus pés. Mas diz com entusiasmo, está na Bíblia isso aí, não é o Claudinei que está inventando não, é palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Diga: a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada cortante de 2 fios, ao ponto de penetrar na alma e no espírito. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então diga com muito entusiasmo, com muita fé, diga: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga comigo assim, diga: sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos meditar aqui nas Sagradas Escrituras. Vamos ler esse texto, preste muita atenção. Ele diz, na versão da tradução da minha Bíblia: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Glória a Deus, glória a Deus. Os pecadores, os perdidos, gente assim com a vida assim, toda torta. O que eles estavam fazendo? Eles estavam se reunindo, para quê? Para ouvir Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para dizer. A esperança, não há perdido que Jesus não possa salvar, amém, povo de Deus? Você pode dizer isso comigo, diga: não há perdido que Jesus não possa salvar. Olha que coisa linda, eles estavam se reunindo para ouvir o que Jesus tinha para falar. E o verso 2 diz que tinha um grupo aqui, que são os fariseus, os mestres da lei, que estavam lá. Diz assim: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Eles estavam falando mal de Jesus, eles estavam condenando a atitude de Jesus. Por quê? Vai dizer, ó: este homem recebe pecadores e come com eles. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Eles estavam questionando a atitude de Jesus, o comportamento de Jesus, de estar no meio dos pecadores, por estar no meio de pessoas de um caráter duvidoso, de uma história duvidosa, né? Gente marginalizada. Só para você saber, né? Quando a gente fala pecadores, joia, a gente entende, mas fala assim, publicano. Jesus estava comendo com publicano. Você sabe quem eram os publicanos da época? Os publicanos, eles eram uma turma, assim, que ela era tida como a turma mais condenável, a marginalizada, criticada. Sabe por quê? Porque eles eram os fiscais do Império Romano. Então, eles eram assim, eles eram taxados como os piores dos piores. Ninguém queria estar perto deles, porque eles eram vira-casacas, eram traidores do seu próprio povo. Eles estavam lá para cobrar impostos do seu povo que estava subjugado, dominado pelo Império Romano. Então imagina só, e muitos deles, né, verdade tem que ser dita, eram desonestos. Eles cobravam mais do que o devido, eles exploravam o povo, né? Um exemplo disso é Zaqueu, que quando Jesus entra na vida dele, Zaqueu, ele fala assim: olha, se eu tirei algo a mais de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu estou tomando a decisão de dar metade de tudo que eu tenho. Era um homem muito rico, Zaqueu, de dar a metade de tudo que eu tenho para os pobres, né? Essa foi a decisão. Por quê? Porque ele se converteu de verdade, né? Ele nasceu de novo, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus transformou a vida dele. Então, os publicanos eram gente assim marginalizada mesmo, e a Bíblia está dizendo aqui que Jesus estava ali, ó, com eles, comendo com eles, Jesus estava conversando com eles. Verso de número 3, que é onde eu quero destacar com vocês. Então Jesus lhes contou esta parábola. Jesus vai começar uma série de histórias aqui, mas que são aqui ditas que são uma parábola, né? Todas elas, são 3 histórias, nós vamos agora adentrar aqui. Interessante, elas vão na mesma direção, elas vão falar a mesma coisa. O que elas vão falar? Elas vão falar de algo que se perdeu,
Algo que foi procurado e algo que foi encontrado e celebrado. Foi celebrado. Quando aquilo que se perdeu foi encontrado, aquilo foi celebrado. Então eu vou destacar isso através da mensagem nessa noite, né? O quanto a gente precisa se alegrar, celebrar por aquilo que Deus muitas vezes está fazendo, por Deus estar operando, salvando, libertando pessoas, alcançando pessoas, né? Pessoas sendo resgatadas, sendo achadas, né? Nós vamos ver isso no texto sagrado. Diz assim, então, o texto. Jesus conta: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Quem de nós? Eu quero que você pense aí. Jesus estava falando com os fariseus, com os mestres da lei, mas ele está falando comigo e com você também. É uma pergunta: quem de vocês que tem 100 ovelhas, mas perde uma, e quando você percebe que você perdeu uma daquelas 100 ovelhas, você só está com 99. Jesus diz: quem é essa pessoa que não deixa as 99 no cuidado ali, na proteção do aprisco, e vai em busca daquela ovelha perdida? Não é verdade? É uma pergunta que ele está fazendo. Eu quero que você reflita. Quem? Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar em casa, presta atenção nisso aqui. Ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Aleluia. Alegrem-se comigo, vamos festejar, vamos fazer festa, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E aí Jesus completa dizendo: eu digo que da mesma forma haverá mais, diga comigo, haverá mais. É mais alegria, tá, querido? Mais do que aquela alegria ali que estava presente, aquela celebração por ter encontrado uma ovelha perdida. O pastor que cuida das ovelhas, que ama as ovelhas, mas havia perdido uma das suas ovelhas, então agora ele encontra e ele se alegra, chama os amigos para se alegrar, e Jesus está dizendo para mim e para você que haverá mais alegria. Mais alegria. Eu digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. E Jesus continua: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, vocês sabem o que é uma dracma? Uma dracma era uma moeda de prata, um valor assim, não muito alto, uma moeda de prata, né? E ela perdeu uma delas. Não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, olha que interessante isso aqui, imagina a alegria dela, né? Perdeu um dinheiro, procurou o dinheiro, caçou o dinheiro, varreu a casa, acendeu a lâmpada lá, saiu caçando, procurando, e aí encontra o dinheiro, e olha o que ela faz. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E agora o grande finale, não é? Essa história aqui, ela converge nela a expressão do grande amor de Deus. Nessa história aqui se manifesta a bondade, a misericórdia, a compaixão. Como que o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Como o nosso Deus é um Deus compassivo, um Deus que podia olhar para mim, para você e dizer assim: ó, fora, quero nada com você mais não, você me traiu, você me abandonou, você me negou, você pisou na bola, eu não quero nada com você, mas pelo contrário, esse Deus de amor eterno, como diz as Escrituras, com amor eterno Ele nos amou, com cordas de amor Ele nos atraiu. Esse Deus, Ele nos busca, esse Deus nos encontra, esse Deus nos restaura, esse Deus, Ele renova conosco a sua aliança, esse Deus nos abençoa. E esse texto vai mostrar isso, esse é o grande finale. Então diz assim: e Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, fala comigo, 2 filhos. A gente vai falar primeiro, tem um aqui, né? Mas me parece aqui que o problemaço mesmo está com o segundo.
a gente presta atenção no primeiro, né? O primeiro a gente chama, existe na psicologia uma expressão, se chama PI. O que é PI? É o paciente identificado. É o furúnculo, é aquele que aparece. Toda anomalia aparece nele, vem para fora. E às vezes, querido, tem um outro lá que tem tanto problema quanto ou mais, mas ele guarda, passa despercebido. Aí fala assim, esse aqui é o problemático. Isso dá um problema, isso aqui. Mas, na verdade, ele é fruto de um sistema. Não vou ficar falando disso não, porque estou falando de psicologia, misericórdia. Não estou aqui para isso. Mas isso acontece demais, né? O filho pródigo que saiu de casa, você vai ver aqui no texto, né? Ele talvez seja o PI, né? O tal do paciente identificado. Aquele que vem para fora mesmo, manifesta tudo que está dentro dele, não esconde nada, é o lambão mesmo. Esse é o lambão. E é o que ele vai fazer. Olha lá, o mais novo, era o mais novo. Ele disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. O que esse cara está fazendo? Falando para o pai isso aqui. Vocês têm noção do que ele está dizendo com essas palavras? Quem tem noção? Um filho que chega para o pai em vida e fala assim, eu quero a minha parte da herança. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Tem noção? Não? Vou te contar, vou te explicar. Ele está dizendo assim, por mim, eu não estou nem aí, eu quero que você morra. Eu quero que você morra. Eu não estou nem aí para você. Nem aí. Quando ele está dizendo, me dá a parte da herança, ele está dizendo assim, eu não tenho nenhuma consideração por você. Por mim, se você tivesse morto, para mim não fazia diferença nenhuma. Foi o que ele expressou ali. Essa atitude dele expressou isso ao pai. Mas é interessante, porque o texto diz o seguinte, assim, o pai, né, ele repartiu a sua propriedade entre... Vocês estão lendo a Bíblia aí? Vocês estão com a Bíblia? Está passando aqui para vocês? Ele repartiu a sua propriedade entre eles. Ele tinha 2 filhos. Ele deu a parte de um e ele deu a parte de outro. Joia. Que coração desse homem, né? Vamos lá. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Tem que ser distante, né, irmão? Tem que ser distante. Imagina só. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, diga comigo, estando ainda longe, que coisa linda isso aqui, queridos, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Aleluia. Ei, está vendo que Deus é um Deus de festa, meus irmãos? Quanta festa aqui? Os anjos fazem festa, né? A festa nos céus, por um pecador que se arrepende, um pai que um filho, depois de ter feito tudo isso, pisado tanto na bola, a esse pai ele faz o quê? Ele faz uma festa, e é uma festa de arromba, preste atenção, porque o texto vai mostrar isso para nós. O pai fala, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo.
Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Estou dizendo para vocês que era uma festa de arromba, né? Quando ele chegou perto da casa, o que ele percebeu? Está tendo dança lá, está tendo música, está tendo dança nessa casa. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Ele não quis, olha que coração duro. O pai que estava com o coração cheio de compaixão, quando viu o filho lá longe, correu para encontrar o filho, para abraçar ele, para resgatar ele, para restaurar ele, não é? Agora o irmão que quando fica sabendo, nem viu o irmão, ele fica sabendo que esse irmão, que havia vivido essa vida dissoluta, essa vida, não é, irresponsável, como diz o texto, ele voltou, ele fica irado, né? E ele não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e eu nunca te desobedeci. Oh, misericórdia, que mentalidade, né? Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Não é verdade, que mentalidade, hein? Muitas vezes as pessoas estão presas por uma mentalidade que as impede de viver, de provar, de celebrar uma vida abundante. É uma mentalidade miserável. A Bíblia diz que o pai, quando ele separou, ele dividiu a herança, diz que ele deu a herança para os dois. Ele recebeu a mesma porção que o outro recebeu, que ele foi lá e estourou tudo, né? O pai tinha dado para ele. Mas você está vendo aqui que ele era um homem tão cativo, tão preso, uma mentalidade tão tacanha, não é? Que ele está dizendo aqui, fala assim: ó, eu nunca fiz uma fé, eu nunca matei um cabrito. O pai tinha boi, o pai tinha tudo, e o cara está com a síndrome do cabrito, nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas olha lá, quando volta para casa, esse teu filho, nem é irmão dele mais, ele nem considera ele, esse teu filho volta para casa, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: ô meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é... Oh Deus, lembra a gente disso aqui nessa noite? O pai está dizendo para mim e para você. Eu não sei, de manhã foi para uma direção, agora parece que está indo para outra. Interessante. O pai fala assim: filho, tudo que tenho é seu. Será que não tem uns irmãos mais velhos aqui com essa mentalidade, esse comportamento, não é? Essa visão, uma visão tão distorcida de quem é o pai, uma visão tão distorcida de quem ele é, não é? Preso dessa maneira, ao ponto de, olha isso, né? De se queixar, de murmurar, não tenho nem um cabrito, e falar uma coisa dessa, falar para o pai, falar assim: esse teu filho aí, ó, que fez tudo errado, e você tá restituindo ele, você está resgatando ele, não é? E aí o pai vem e fala assim: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi achado. Amém, povo de Deus? Só um segundinho, feche seus olhos. Espírito Santo, a palavra é viva, ela é poderosa, mas ó Deus, eu oro para que ela seja verdade agora, através da minha boca, assim como aquela mulher falou para o profeta Elias, falou assim, ó, agora eu vejo que a palavra de Deus é verdade na sua boca. Deus, que a tua palavra seja verdade. Assim como de manhã veio uma pessoa falar para mim: foi para mim que você falou, era comigo que você estava falando, eu falei com Deus antes de vir para cá, e Deus confirmou, Deus falou diretamente comigo, porque eu estava desviado, eu estava afastado do caminho do Senhor, estava afastado da presença de Deus, e quando você falou aquilo era para mim, aquilo entrou no meu coração como uma espada, porque a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é como uma espada, mas ela, Senhor, ela tem que ser viva e poderosa através dos meus lábios aqui nessa noite. Então usa a minha vida, Senhor, para falar com a tua igreja, Senhor, que cada mente e coração esteja cativo na tua presença.
Ó Deus, que cada coração esteja aberto diante do Senhor, como a gente cantou aqui, Senhor. Eu rasgo o coração para Ti, Jesus. Faz em mim o Teu querer. Senhor, ó Deus, que os corações estejam abertos, rasgados na Tua presença, ó Deus, e que, ó Deus, homens, mulheres, jovens, todos nós aqui nessa noite, todos aqui possam dizer: Senhor, faça em mim a Tua vontade, faça em mim o Teu querer. Ah, Espírito de Deus, Tu tens toda a liberdade aqui. Eu repreendo o ladrão da palavra, toda a distração. Eu oro, Senhor, para que no nome de Jesus, todos nós, nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que chegou. Ó Deus, que nós saímos daqui tocados, abençoados, confrontados, saímos daqui, Senhor, levantados, restaurados, fortalecidos, direcionados pelo Senhor, pela Tua santa palavra. É o que eu oro, já agradeço, no nome de Jesus, para a glória e louvor do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Você concorda e recebe? Diga amém. Ó, queria te dizer uma coisa para você aqui. Você percebeu que todas as histórias que Jesus contou aqui, né, as parábolas que Jesus conta aqui, elas têm uma mesma direção? Está claro isso para você? Sim ou não? Vocês estão comigo aqui, por favor? Está claro para você? Então deixa eu introduzir aqui dizendo o seguinte, ó, esse recurso, né, que Jesus usou aqui, o recurso de linguagem, as parábolas, eles eram muito comuns, né? Isso não era só Jesus que usava, não. Jesus usou bastante, né, esse recurso, porque era um recurso muito eficaz, um recurso de linguagem, para realmente falar com as pessoas. Tanto que, se você examinar as Escrituras, vão ter aí, só de Jesus, mais de 40 parábolas que Jesus conta, mais de 40 que Jesus vai contar. Uns dizem que é 42, não tem um consenso, e eu não vou resolver esse negócio, não. Gente muito mais ilustre, muito mais inteligente do que eu, não chegaram a um consenso nesse trem. Imagina que eu que vou querer decidir isso. Eu não vou decidir, não. Mas era um recurso muito usado, era muito usado. E é interessante, não sei se vocês perceberam, quando começa o texto, que Jesus, ele estava onde? Jesus estava fazendo o quê? O que Jesus estava fazendo, irmãos? Onde que ele estava? Ele estava na casa de alguém, e ele estava comendo Jesus estava comendo com os pecadores, com os publicanos, gente rejeitada, gente, sabe, excluída, gente que a religião não quer saber delas, não. Imagina só, sabe, queridos, eu quero fazer uma denúncia aqui já de cara, e eu vou bater forte, tá bom? Eu vou denunciar esse negócio aqui, vou bater forte nisso aqui, porque isso não vem de Deus. Uma mentalidade religiosa, uma postura religiosa, uma atitude que exclui, que condena, que julga, que olha para as pessoas de cima para baixo. Sabe, eu tenho assim uma intolerância, talvez nem seja bom, mas eu tenho uma intolerância, eu não suporto, sabe, gente que arrota a santidade, gente que se sente superior, gente que olha para o outro de cima para baixo. E ó, eu tenho que falar isso aí, em nome de Jesus, assim, com muito temor eu falo isso aí. Pensa num povo, numa turma que infelizmente parece que picado por esse inseto, foi inoculado com esse vírus, sabe? Esse vírus de se achar melhor do que os outros, mandar todo mundo para o inferno, todo mundo não presta, todo mundo vai para o inferno. Ó, eu não me misturo com você, eu não chego perto de você porque você é pecador. Esse povo é o povo cristão evangélico. Crente tem mania. Sabe por quê? Eu tenho para mim uma teoria, mas é uma teoria minha. Eu acho o seguinte, que eles não se garantem, eles não conseguem, eles não dão conta de estar com pessoas que vivem de maneira errada, de uma maneira desagradável a Deus, e não se contaminar, não fazer a mesma coisa. Então, o que eles fazem? O que a maioria faz? Tem esse tipo de postura, tem esse tipo de comportamento, exclui, condena, aponta o dedo para julgar as pessoas. Não, querido, nós não fomos chamados para isso. Escuta aqui, nós não fomos chamados para condenar. A Bíblia fala claramente que eu e você fomos chamados para buscar e salvar os perdidos. Deixa eu te contar um negócio. Vai haver um dia aonde o Senhor vai voltar. Domingo que vem eu vou pregar sobre isso, vou pegar outras 3 parábolas. Já vou adiantar com você, se você quiser ir lendo e já até estudando para ficar sabidinho, e depois chegar aqui e falar assim: nossa, o pastor não sabe disso, o pastor não falou isso, não tem problema não, faz isso. Eu vou pregar sobre Mateus capítulo 25, tem três histórias que Jesus conta lá. Domingo que vem,
Domingo que vem eu vou contar essas outras 3 histórias, mas a tônica do que eu vou falar vai ser sobre a vinda do Senhor, a volta de Jesus. E aí, meu irmão, já adiantando, quando Ele voltar, queridos, aí não vai voltar o Jesus paz e amor que foi na sua primeira vinda, não. O Jesus que não veio para condenar, o Jesus que veio para salvar, para resgatar, não. Ele vai voltar como o justo juiz. Aí, todos nós compareceremos diante dele, amém? E todos nós seremos julgados. Aí sim, vai ser o julgamento. Mas agora não, irmão. Agora não. Jesus não te chamou para condenar ninguém, não. Amém? Amém, meu povo? Jesus não chamou você para ser um religioso de carteirinha, né? Gente que fica dando carteirada aí, como se fosse alguma coisa. Eu achei muito interessante assistir um vídeo. Ele é antigo, eu já tinha assistido ele, mas assisti de novo, né? Olha que coisa. Ele é da Polícia Militar, né? Lá do Distrito Federal. Então aconteceu uma situação, uma policial e um policial, eles abordaram lá, tinha um carro, eu não sei muito bem se o carro não estava no lugar correto, etc e tal, só que assim, foram extremamente antiéticos, abordaram da maneira errada, xingando, gritando, berrando e tal, só que eles não sabiam com quem estavam mexendo, eles não sabiam. De repente chegou uma mulherzinha desse tamanhozinho assim, desse tamanhozinho, não é? Era dona do carro, a mãe dela estava dentro do carro, e os filhos dela estavam dentro do carro. E aí ela chega, e ela vai até os policiais. Aí, na hora que eu vi, eu já falei, não. Ela só botou a mão para trás assim, e começou, o que você fez? Como que você falou? Diga o que você disse. E tal, e foi assim, sabe, com muita firmeza, assim, com muita autoridade. Você percebe quando alguém tem autoridade, né, queridos? Você percebe, na postura, na atitude, e foi falando, e ela, sabe, e falou assim, não, aí o cara ainda queria prender ela, não, você vai, ela falou assim, eu não vou na viatura, eu vou no meu carro, e aí ela pega e vai saindo assim, para ir para o carro dela, para ir até o batalhão, não é? Aí o chefe tinha chegado lá, não sei se, acho que ele era um tenente, eu não sei o que ele era, a senhora sabe onde é o quartel? Meu Deus. Na hora ela só dá uma virada assim, ela arranca a carteira dela e fala assim, eu sou a coronel fulana de tal, né? O homem na hora perdeu a cor, não, mas o que aconteceu? Ela falou, o que aconteceu? Até agora, então, sabe queridos, interessante isso aí, ela usou a carteira dela, ela usou, mas no último momento, mas sabe o que acontece muitas vezes com muita gente que, como eu falei aqui, arrota uma santidade, uma superioridade, né? Fica dando carteirada. Porque eu isso, eu aquilo. Jesus estava comendo com os pecadores. Jesus estava lá sentado na mesa com eles. Jesus estava lá para ser bênção na vida deles. Irmão, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Queridos, ser luz aqui dentro é moleza. É moleza, participar de culto é uma delícia. Irmão, cada vez que a gente está aqui, no momento de louvor, de adoração, nosso Deus, parece que eu entro numa nave espacial assim, e eu viajo, é uma delícia, sabe, eu canto, aquilo mexe comigo, é uma delícia estar aqui. É uma delícia sentar aqui para ouvir uma mensagem, para ouvir uma pregação que vai te inspirar, que vai pegar você, vai dizer assim, Deus é contigo, Deus está indo à tua frente, creia, é uma delícia, joia. E não está errado. Só que, irmão, o meu e o seu, o nosso desafio é fora daqui. É fora daqui. É ser luz em meio às trevas. Sabe, eu quero questionar você. Você tem sido luz em meio às trevas? Você tem sido? Ou você está fazendo parte desse grupo aqui de fariseu, né? Mestres da lei. Acha que sabe tudo, né? Acha que está acima do bem e do mal, está numa postura ali, assim, será? Estavam lá questionando, criticando Jesus. Por que eles estavam criticando Jesus? Por quê? Porque Jesus estava comendo com os pecadores, porque Jesus estava sentado com os pecadores. Sabe, há muitos anos atrás, irmãos, eu ganhei um rapaz para Cristo, né? Era um bandido assim, de marca maior, isso faz muitos anos. Faz uns 25 anos, eu não sei com quem eu estava conversando, eu era pastor num bairro, né? Eu estava conversando com vocês, eu era pastor num bairro, e igreja pequena lá, segunda igreja que eu fui pastorear, e aí
esse rapaz, pensa, meu Deus, ele me dava trabalho. Ele, a primeira vez que ele foi, às vezes que ele ia para a igreja, ele não era da polícia não, ele era bandido, ele ia armado para a igreja. Aí eu fiquei sabendo, né, o pessoal contou para mim, daí um dia cheguei nele, né, quem vai lembrar dele aqui talvez é o Jefferson, vai lembrar dele, né, a pastora também lembra dele, o Maurão. Maurão me dava trabalho. E aí, o Maurão, eu falei assim, Maurão, faz isso não, cara, imagina, né, Deus me livre, tinha policial na igreja, então assim, eu com muito amor, e interessante, queridos, que às vezes eu estava na rua lá, passando, indo para o templo, lá para o prédio da igreja, e aí estava o Maurão onde? Nos botecos lá, tomando, sabe o que eu fazia? Eu parava o carro, mas onde que fosse, na boca lá, onde estava, eu parava o carro, descia lá, o Jordânia acho que vai lembrar do Maurão, né? Eu parava o carro, ia lá, Maurão, abraçava o Maurão, sentava, quantas vezes eu sentei em mesa de boteco com o Maurão, olha isso, meu Deus do céu, vocês me vissem lá, vocês iam falar assim, que pastor mais pecador. Eu sentava na mesa do boteco, falava assim, traz uma água com gás aqui para mim, e o Maurão, encharcando, tomando cerveja, tomando joia. Um dia, Deus pegou ele lá, né? Me deu trabalho para Jesus pegar ele, deu bastante trabalho, né? Eu lembro um dia, irmão, a gente estava fazendo uma faxina na igreja, e aí deu um problema lá, a gente estava sem a torneira, aí eu falei, nossa, vamos ter que dar um jeito aqui, arrumar uma torneira. O Maurão pegou, 2 minutos, ele saiu, ele voltou com a torneira na mão, eu falei assim, mas essa torneira, não, eu peguei numa caça, ele falou, não, pelo amor de Deus, Maurão, olha o nível da criança, não é? Olha o nível da criança, não é? Eu estou contando isso aí, irmãos, não é? Quantas vezes, eu tenho um amigo meu, só para você entender, eu gosto demais dele, oro por ele, oro muito por ele, me manda mensagem, você pegar aqui meu celular, acho que nenhum de vocês me manda tanta mensagem igual esse meu amigo, né? E, perdido, eu tenho uma paciência com ele, uma paciência, pego ele, passou por um momento difícil assim, lutei com ele, chorei com ele, orei com ele, sabe? Ele de vez em quando está aqui, de vez em quando ele aparece aqui, só que assim, ele ama o mundo, ele assim, ele tem umas 150 namoradas, ele é terrível, sabe? Mas Deus colocou um amor por ele no meu coração, não, mas eu luto por ele, quando eu tenho oportunidade, amados, eu pego ele, mas desço Bíblia na cabeça dele, chamo a atenção dele, brigo com ele, e ele às vezes é um baita de um homão assim, sabe, todo, e até ele chora, ele coisa, mas aí, ele não firma, mas eu não desisto dele. Quantas vezes, Deus é testemunha, quantas vezes eu fui, sentei em mesa de boteco, assim, aí ele pede cerveja e coisa, né? E eu pego uma água, traz uma água com gás aqui, mas eu não abro mão da vida dele, e eu não me contamino, ele sabe, ele me conhece, ele conhece meu testemunho, ele sabe. Eu quero te perguntar aqui, você está com medo? Você está com medo de se contaminar? Você está com medo de repente, você não dar conta? De você ceder para o lado de lá? Ou você tem certeza e convicção de quem você é em Jesus, ao ponto de você dizer assim, eu vou influenciar, eu vou fazer a diferença na vida dessas pessoas. Jesus tinha certeza, Jesus não estava nem aí para o que estavam falando dele, tanto que daí ele vai trazer uma lição, e a lição dele passa por essas 3 histórias que Jesus vai contar. A primeira é da 100ª ovelha. Ele fala de um pastor que tinha 100 ovelhas, e ele pergunta, ele fala, qual de vocês, se tiver 100 ovelhas, mas uma ovelha se perder, você não vai deixar as 99, em segurança, lógico, e não vai em busca daquela ovelha que se perdeu? Eu fico pensando, eu e você, eu me questiono, será que nós faríamos isso? Olha para mim aqui, meu irmão. Será que nós faríamos isso? Será que nós nos importaríamos ao ponto de dizer assim, não, eu preciso resgatar essa ovelha aqui, eu preciso ajudar essa ovelha, eu preciso ir em busca dessa ovelha que se perdeu, ela se machucou, aconteceu alguma coisa, ela se perdeu no caminho. Às vezes acontece, sabe, queridos, só para você entender, ovelha é um animal assim, muito, desculpa, mas muito bobinho, eu não estou achando outra palavra não, muito bobinho, ao ponto de Jesus, certa vez, você pegar lá Mateus capítulo 9, a partir do verso 32, diz que Jesus estava andando pelos povoados, aldeias, e olha o que diz o texto, diz assim, que ele viu as multidões, elas eram uma multidão exaustas e aflitas,
como ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor não vai, irmão. Ovelha sem pastor, sem cuidado, sem trato, sem manejo, meu Deus do céu. Eu sei porque eu já trabalhei literalmente com ovelha, né? Caprinhos, meu Deus do céu, deixamos morrer umas par de ovelha lá. A gente não tinha muita, a gente estava aprendendo, né? Eu fazia um colégio que era técnico em agropecuária, então a gente estava aprendendo. Pensa num manejo complicado, muito sensível. Você tem que cuidar assim de um jeito, porque senão morre, não dá conta. Não dá conta. Eu já contei aqui, não é o âmago dessa mensagem, mas tem na literatura registro de ovelha, olha isso, tá? Tem registro na literatura de ovelha que se suicida. Vocês sabiam disso? Ela chega ao ponto de se matar. Uma ovelha, um animalzinho, tira a própria vida. Mas não é um 38 que ela pega e dá um tiro na cabeça, não. Ela se joga de um desfiladeiro, de um penhasco, de tanto desespero, de tanta angústia. Né? Angústia por quê? Porque ela está sendo picada, ela está sendo atacada por moscas, a tal da mosca do chifre, ela está sendo picada por carrapato, e ela não está suportando. Sabe o que ela faz? Ela pula do desfiladeiro, do penhasco, né? Por quê? E eu penso muito sobre isso, quando eu vejo pessoas que chegam ao ponto de atentar contra a sua própria vida. Imagina o nível de desespero, o nível de angústia dessa pessoa, para ela chegar ao ponto dela fazer algo contra ela mesma. Algo contra ela mesma, é um nível de desespero, né? Aí a crentaiada já julga, vai para o inferno, tirou a vida, vai para o inferno. Não, meu filho, primeiro que você não tem autoridade, você não tem poder para mandar ninguém para o céu, ninguém para o inferno. Quem determina a eternidade das pessoas é Deus, amém? Então já para com esse negócio, né? Tem umas teologia burra aí, sabe, que já tenta lacrar e dizer, não é isso, a Bíblia diz que você sabe nada. Para com isso. Só Deus conhece as pessoas, só Deus sabe o que se passa no íntimo das pessoas, e de jeito nenhum a gente pode dizer foi para o céu, foi para o inferno. O único que determina quem vai para o céu e quem vai para o inferno é Deus, né? E não precisa já a tua mente aí, se você conhece um pouquinho da Bíblia, dizer, mas a Bíblia diz, aquele que destruir o templo do Espírito, Deus destruirá. Você está destruindo o templo do teu Espírito aí, já faz uns 20, 30 anos, toma refrigerante, come açúcar dia e noite, não faz exercício, né? Tem uns que, e Deus não destruiu você, porque a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, sempre, amém, povo de Deus? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós não podemos julgar não, mas ovelha chega nesse ponto, chega nesse nível. Olha lá, o que o pastor fez? O que Jesus fez? Lá em Mateus 9:32 em diante, o que Jesus fez? Diz que Jesus curou, Jesus foi ao encontro delas, restaurou elas, Jesus libertou elas. Não é? E o que o pastor amado faz aqui? O pastor deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha perdida. Vai cuidar dela, vai resgatar ela, toma ela, coloca sobre os ombros e traz ela de volta. Só que o maravilhoso, isso vai se repetir nas 3 histórias. Quando ele chega com a ovelha, ele faz uma festa. Ele chama as pessoas para fazerem festa com ele. Vocês acham que eu já não ouvi pessoas falando sobre nossa festa do batismo? Nós vamos ter agora. Né? Nosso último descubro, e nós vamos ter a festa do batismo. Irmão, se prepara, porque eu quero uma festa maior ainda. Eu quero é festa mesmo, é celebração. A única coisa que eu não deixo é botar fogo. Esse negócio aí não é de Deus, né, irmãos? Não é de Deus. Esse negócio aí traz um problema sério aí. Então, assim, não fogo, mas irmão, tirando algo que traga, né, risco. Mas, irmão, nós temos que fazer fé, nós temos que dançar, nós temos que pular, nós temos que fazer como o texto está dizendo aqui. O pastor, ele chega com a ovelha, ele chama os amigos dele e fala assim, vamos fazer festa, que eu encontrei a minha ovelha perdida, aleluia. A mesma coisa acontece com aquela mulher que tinha perdido uma moeda. A mesma coisa. Ela faz a parte dela. Vocês estão vendo que há uma parceria aqui, né? Olha lá, tem que fazer a parte, irmão. A gente precisa fazer a nossa parte. A mulher vai lá, ela acende a luz, né? Acende no sentido da candeia lá, ela varre a casa, ela faz a parte dela, ela procura, ela faz a parte dela. E aí ela encontra a 10ª moeda. Você está vendo que tudo que não está completo, tudo que está faltando, irmão, precisa ser completado. Deus se alegra. Deus se alegra quando as coisas estão completas. Tem que estar completo. Está faltando um, Deus não está feliz.
Está faltando, quem está faltando aqui? Está faltando um parente seu? Está faltando alguém da sua família que não está aqui? Então você não pode ficar feliz. Enquanto você não vê essa pessoa na presença de Deus, e quando eu digo, presta atenção, não estou falando que tem que vir para a nossa igreja não, né? Que bom se vier para cá, a gente vai cuidar dela, vai cuidar dessa pessoa, mas se for para qualquer igreja séria, igreja que leva a sério a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, mas irmão, enquanto não tiver, a gente não pode se conformar. O problema, eu acho, que muitas vezes nós temos nos conformado. Fazer o quê, né? É assim mesmo. Não, irmão. A mulher, ela ela acendeu a lâmpada, ela varreu a casa, ela procurou até encontrar. Até encontrar. Sabe? Nós precisamos ter esse mesmo espírito também. Essa mesma disposição. Nós não podemos fazer corpo mole, não. Você está fazendo corpo mole, irmão? Você está sendo assim, sabe, acomodado? Indiferente? Tá bom, né? Aquela conversinha, né? Vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. De jeito nenhum. Perdeu uma moeda. Então, vai em busca dessa moeda. A mulher varreu a casa. A mulher procurou até encontrar. E quando ela encontrou, o que ela fez? O que o texto diz? A mesma coisa que aconteceu com o pastor que encontrou a ovelha. Ela fez festa, chamou as amigas, vocês estão vendo? Eu encontrei a moeda que eu tinha perdido, e diz que ela se alegrou, ela fez festa, e aí Jesus novamente vai dizer, é assim que acontece, quando um pecador se arrepende, quando um pecador se volta para Deus, tem festa nos céus, e chega no grande final, no texto que é o texto áureo dessa história, dessas 3 parábolas, que é a história do filho pródigo, não é? Esse filho, que eu já disse para vocês, que decisão que ele tomou, o que ele fez, que caca, né? Que precipitação, que atitude, a coisa mais feia do mundo, chegar para o pai e falar para o pai, eu quero a minha parte, era a mesma coisa de dizer assim, eu quero que você morra, imagina só como isso deve ter ferido o coração daquele pai, imagina como isso deve ter entristecido o coração daquele pai, não é? Aquele pai poderia ter dito não, ele estava no direito dele, mas ele não fez, ele não segurou, ele não prendeu, ele não reteve, pelo contrário, falou, tá bom, é isso mesmo, essa é a sua escolha? As pessoas são livres, presta atenção, grave isso aí, as pessoas são livres para fazer as suas escolhas, mas aprenda uma coisa, uma vez que você escolhe, uma vez que você decide, você vai se tornar escravo da sua escolha, da sua decisão, você é escravo das consequências, você decidiu, você pode decidir o que você quiser, olha como Deus é, a Bíblia fala, irmãos, pega lá Deuteronômio capítulo 30 e lê lá para você ver, Deus, olha como Deus faz, ele fala assim, olha, eu coloco diante de vocês vida e morte, eu coloco diante de vocês bênção e maldição, aí Deus fala, aconselho-te pois, escolhe a vida, escolhe a bênção, para o teu bem, para o bem da tua descendência, olha isso, o próprio Deus, ele faz desse jeito, Ele nos aconselha, Ele nos estimula, né? Eu já contei isso aqui, eu já peguei no pé de Deus, de verdade, eu já tive momentos de oração assim, sabe, intenso, assim, não Deus, não, por que tem que ser desse jeito? Por que o Senhor não pega a gente pela orelha? Por que o Senhor não pega, junta pelo cabelo, puxa, você vai fazer e pronto, acabou, é do meu jeito. Deus não faz isso comigo, com você, pelo contrário, Ele diz para mim e para você, você é livre para fazer a sua escolha, a sua decisão. Agora, uma coisa a gente precisa estar consciente, e eu acredito que cada pessoa que está aqui é inteligente para entender isso. Você pode escolher, mas você é escravo das suas escolhas. Uma vez que você escolhe, está escolhido, e as consequências, elas vêm. Estou falando isso aqui porque talvez alguém aqui está sofrendo as consequências de uma escolha errada que você fez, né? Mas eu te dou uma palavra, a esperança para você. Houve esperança para aquele filho. Qual foi a esperança? Ele precisou reconhecer, ele precisou admitir, ele precisou se arrepender, voltar atrás, ele precisou, né, fazer o caminho de volta. O mesmo caminho que levou ele, foi o caminho que trouxe. Ele voltou para a casa do pai, ele voltou para junto do pai. Lógico que ele tinha um discurso, etc e tal, mas o importante é que ele voltou. E sabe o que aconteceu? O pai o recebeu
com os braços de amor abertos para ele. É interessante, você leu comigo, que quando esse filho, depois de ter feito tudo errado, chegado no fundo do poço, né? Ele chegou no fundo do poço, conseguiu cavar mais um pouquinho. Ó, imagina só, chegar ao ponto de ficar com vontade de comer a lavagem, né? As alfarrobas ali, né? É como se fosse a lavagem, aquela comida de porco, né? Aí ele fala, puxa vida, diz que ali ele caiu em si. Eu comentei de manhã, né? Isso não está tão forte no meu espírito, no meu coração, mas só vou comentar com você, que às vezes que tem gente que só vai cair em si quando chegar lá no fundo do poço. É só assim para acordar, é só assim para cair em si. Foi o caso desse menino, desse filho. Quando ele chegou no fundo do poço, o que ele fez? Puxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu escolhi para mim? Olha que decisão que eu fui tomar. Mas ainda bem, ele decidiu voltar para a casa do pai. E quando ele volta, isso é maravilhoso, porque o pai está lá com os braços abertos, o pai está lá na varanda daquela casa, olhando, prestando atenção, e de repente diz que o pai viu de longe. Chama muita atenção isso, né? De longe o pai percebeu, o pai notou que era o filho dele, aquele filho quebrado pela vida, aquele filho que estava assim, sabe, entenda, quando eu uso essa expressão, estava lazarento, sujo, maltrapilho, fedido, lá vindo, mas o pai o reconheceu, é o meu filho. E o que o pai fez? O pai foi ao encontro dele. O pai correu para tomar ele nos braços. Olha o que a Bíblia diz, que o pai foi ao encontro dele, o pai o abraçou. Ele começou com o discurso, né? Ele tinha criado todo um discurso lá, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu penso que o pai nem estava ouvindo o que ele estava dizendo. Sabe por quê? Porque na mesma hora o pai fala assim, traga a melhor roupa, traga um anel para colocar no dedo dele, traga um sapato para colocar nos pés dele. Aleluia, meu filho que estava morto, reviveu, meu filho que estava perdido, foi achado, e o pai celebra, e não só o pai se alegra, mas o pai convida as pessoas para se alegrarem com ele. O pai fala assim, mate o novilho cevado, o boi gordo que nós temos aí, sabe aquele um que está sendo preparado para um grande dia, para uma grande festa. Essa é a hora da gente fazer festa. E o pai fala, mata o boi gordo, mata o novilho, e o pai dá uma festa de arromba, aleluia, é uma festa de arromba, ao ponto que ele dá música, a festa, a dança, a alegria daquela casa estava ecoando, e aí surge esse personagem que eu já falei, e que eu oro a Deus para que Deus nos livre dessa postura. Deus nos dê um coração como o coração dele, um coração cheio de compaixão. Deus quer levantar uma igreja cheia de compaixão pelos perdidos, amém, povo de Deus? Compaixão pelos pecadores. Nós não estamos aqui para ficar condenando, julgando, destruindo ninguém, não. Nós estamos aqui para sentir compaixão, para ter compaixão no nosso coração. Sabe, aquele filho ficou irado. Olha isso, o pai teve, diga comigo, compaixão. E o filho teve o quê? Ira, revolta. Onde já se viu? O que esse meu pai está fazendo? Esse meu irmão, nem chama de irmão, esse teu filho fez tudo errado, se perdeu, e agora volta aí com o rabinho no meio das pernas, e o Senhor tá fazendo uma festa para ele, matou o boi cevado. E aí ele coloca para fora a sua crise, ele coloca para fora, ele era complexado, hein? Complexado, puxa vida, eu estou aqui a vida toda servindo, estou aqui trabalhando igual um escravo, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Aí esse teu filho volta, gastou tudo, fez tudo errado, agora ele volta com essa cara lavada, e o Senhor manda matar o boi gordo, o novilho cevado, para fazer festa para ele, onde já se viu. Sabe, irmãos, essa história ela não se conclui, a gente não sabe o que se passa após. O pai tenta ministrar o coração desse filho, esse coração tão duro, esse coração tão fechado. O pai fala para ele, assim, meu filho, você não consegue entender não? O teu irmão estava morto,
O teu irmão estava morto e ele reviveu. O teu irmão estava perdido e ele foi encontrado. A gente tem que se alegrar por isso. E o texto termina assim. Sabe por quê? Sabe por que esse texto termina assim? Porque ele depende, irmãos, de uma disposição minha e sua. Olha aqui, eu vou encerrar agora, o pessoal do louvor já pode vir. Depende de uma disposição minha e sua. Você quer deixar Deus mudar o teu coração? Você quer deixar Deus te dar um coração igual ao coração dele? Sabe, lá em Filipenses, capítulo de número 2, você não precisa abrir não, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o verso 6, Filipenses capítulo 2, verso 6, se não me engano, você pode examinar, às vezes está na casa do lado, tá? Às vezes acontece, eu falo assim e está na casa do lado, mas lá diz que haja em vocês, olhe na minha direção aqui, se distraia não, já vou encerrar, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Outra versão diz assim, não considerou que era algo que ele deveria pegar. Irmão, não era algo que ele deveria pegar-se o quê? Ser Deus. Ele abriu mão da sua majestade, ele abriu mão da sua glória, ele assumiu a forma de servo. A palavra diz que ele assumiu a forma de escravo de todos nós. Ele veio para morrer numa cruz no meu e no seu lugar. Ele fez isso por mim e por você. E a palavra está dizendo que haja em vocês o mesmo sentimento. O mesmo sentimento, esse coração compassivo. Eu queria que nós vamos cantar uma canção aqui agora, mas eu queria que você fizesse uma autoanálise, né, uma anamnese interior aí, olhasse para dentro de você e perguntasse para Deus, Deus, como está sendo meu coração? Será que eu estou sendo igual esse irmão mais velho? Será que eu fico irado, chateado? Sabe, irmão, eu confessei algo aqui nessa manhã, e eu também luto com isso às vezes. Sabe, irmãos, eu caminho com Deus todos os dias. Eu tenho andado em santidade, eu tenho andado, sabe, em entrega, em sacrifício muitas vezes. Às vezes a gente paga um preço para caminhar com Deus, fazer tudo certinho. E aí de vez em quando chegam uns lambão, sim, sabe, tudo meio largado. E aí eu vejo aquela pessoa sendo abençoada. Não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece comigo. Aí eu vejo o cara, parece que Deus abençoando, pondo a mão, prosperando a pessoa e tal. Isso acontece muito no ministério, né? Você vê lá um pastor que parece que não leva Deus tão a sério. Não sei, não posso julgar, mas você olha assim, não leva Deus tão a sério não. Meio largado, meio, sabe, acaba negociando uma coisa ou outra, fazendo um jeito ou outro, e parece que o cara está voando, a igreja dele está bombando, e gente saltando para fora, e aí você vai lutando, andando com Deus, em santidade, em temor, tentando fazer tudo direitinho, sabe, prestando sim, sabe, olha, procurando fazer tudo direitinho, e aí você olha o outro, você fala assim, mas como assim, Jesus? Eu também luto com isso aí, irmão, também luto, mas por que o Senhor está abençoando tanto ele, né? Mas nessa mesma hora, irmão, vem um temor, falou, o Senhor é o Deus soberano. O Senhor disse, amei a Jacó, aborreci Esaú. O Senhor faz conforme lhe apraz. Então, eu confio no Senhor, e eu abençoo para que o Senhor faça muito mais na vida dele. É assim que o meu coração é tratado. É assim que o meu coração, ele se converte mais uma vez, porque precisa se converter. O coração da gente precisa se converter. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. A gente precisa converter o coração daquele filho, o filho que não saiu de casa, o filho que está aparentemente, nossa, que menino, hein? Mas ele tinha um coração perverso, um coração duro. Esse coração precisa se converter. Então eu gostaria que você olhasse para dentro de você aí, fizesse uma autoanálise, coloque esse coração diante de Deus e decida aqui, quem vai dizer o final dessa história? Sou eu e você. Nós vamos ter um coração igual ao coração do Pai,
Um coração que se alegra pelo que Deus está fazendo na vida do outro, Deus está salvando, vamos se alegrar, vamos celebrar? Ou é um coração que se fecha, um coração que olha e julga, um coração que condena,